Eu começar, vou começar a apresentação aqui, né? Eu esperei mais ou menos 10 minutos para o pessoal entrar, ninguém entrou, então eu vou fazer só a gravação para o YouTube, certo? Eu vou postar lá para vocês verem, tá? Eu tô num setup meio improvisado aqui, né? Então eu vou dar uma parte aqui por essa apresentação, certo? E na hora de resolver questões, eu vou ir pro meu celular, porque eu consigo resolver questões nele bem tranquilamente, certo? Então vamos começar aqui, né? Eu vou estar falando sobre os capítulos 5 e 6 em sequência, certo? E a próxima aula gravada, que também vai ser online, vai ser sobre os capítulos 7, sobre o capítulo 7, certo? Então, começando, né? Vamos dar uma lembrada aí quais são as três leis de Newton, né? A primeira é a lei da inércia, que informa que um corpo tende a se manter em movimento se ele já estiver em movimento e tende a se manter parado se ele já estiver parado, a não ser que uma força haja sobre ele. Então, para um corpo parar, uma força tem que frear ele. Para um corpo, para um corpo continuar em movimento, né? Como eu estou dizendo, para um corpo parar, né, uma força precisa freá-lo caso ele já esteja em movimento. Caso ele esteja parado, para iniciar o movimento, uma força precisa agir sobre ele de tal forma que ele saia do estado de repouso, certo? A segunda lei é uma lei bem simples, que é a lei que nos informa que a força resultante vai ser resultado da massa vezes a aceleração. Então, e isso para todas as componentes, certo? Lembrando que um vetor força, ele pode ter tanto uma dimensão quanto três, né? Ou quantas a gente quiser. Mas no caso, né, como a gente trabalha no mundo tridimensional, só é interessante trabalhar com vetores até a terceira dimensão, certo? Então, a gente tem essa questão aí. E a terceira lei, todas as três são muito importantes, né? Mas principalmente a terceira é a que é utilizada para resolver alguns exercícios mais complexos, certo? Que é a que informa que se o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B exerce uma força no corpo A de igual intensidade e sentido oposto. Ou seja, para toda ação tem uma reação. Para toda força que você faz em algo, esse algo está fazendo uma força em você, igual e para o lado contrário, certo? Aí, novamente, né, lembrando aqui, algumas forças importantes, né, seriam, por exemplo, a força normal e a força peso, em que a força normal, ela sempre aponta para baixo, ou seja, ela sempre está para baixo no eixo Y, né, já que ela aponta para o centro da Terra, né, já que a força peso é a força gravitacional. Já a força normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Então veja aqui, por exemplo, ela é oposta à força-peso e ela faz 90 graus com a superfície. Aqui, nesse caso, por exemplo, ela não é oposta à força-peso, mas ela continua fazendo 90 graus com a superfície em que o bloco se encontra. A mesma coisa nesse terceiro caso, só que nesse terceiro caso, curiosamente, né, a força-peso ela vai ter uma componente y em relação a esse plano inclinado, e essa componente y vai ser igual à força normal, certo? Mas, novamente, a força normal faz 90 graus com o plano em que o objeto está em cima, certo? E a força-peso aponta reto para baixo, né? Essa força-peso pode ser dividida em duas componentes em relação a esse plano inclinado aqui. Ela tem uma componente assim e ela tem uma componente assim, né?
Quando tem um plano inclinado, eu recomendo vocês refazerem o eixo cartesiano. Geralmente vocês fariam o eixo cartesiano com o y apontando para cima e o x apontando da esquerda para a direita. Quando você tem um plano inclinado, não. Quando você tem um plano inclinado, é mais interessante você definir seu eixo cartesiano como o y perpendicular à superfície, ou seja, fazendo 90 graus aqui, ó, com a superfície do plano, e o x paralelo, ou seja, o x passando aqui, ó, igual com a superfície do plano, nessa direção aqui, certo? Porque aí a gente consegue representar todas as forças desse plano muito bem, certo? Porque caso contrário, né? A gente teria que, se a gente usasse o x e o y normal, a gente teria muito mais senos e cossenos, né? Porque essa força normal, por exemplo, ela está inclinada. Qualquer força sobre o bloco aqui, que estivesse nessa direção assim, também estaria inclinada. Então, a gente teria várias forças com termos trigonométricos. Nesse caso aqui, né, em que a gente bota o x assim e o y assim, a gente só tem uma força que carrega consigo identidades trigonométricas, que é a força-peso, né? Em que no y ela vai ser a peso vezes o seno do ângulo, e no x ela vai ser peso vezes o cosseno do ângulo, certo? O ângulo tem que ser informado aí para gente, ou ele pode informar o x e o y, e o peso, e pedir o ângulo, enfim, isso é uma coisa, certo? Aqui embaixo, né, eu coloquei uma curiosidade, isso daqui vocês provavelmente veem, mas não é a coisa mais interessante para Física 1. Digamos que não é algo que você encontra em muitas questões, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é só um diagrama básico para você entender uma coisa. Quando a força está no sentido do movimento, você vai implicar que ela é positiva, e quando ela está oposta ao movimento, ela é negativa. Então a gente tem um elevador aqui que está indo para cima, certo? E esse corpo aqui, ele está que nem esse corpo aqui, que nesse quadrado aqui. Tem uma normal para cima e tem um peso para baixo. Só que nesse caso, né, quem é a força resultante? A força resultante vai ser a soma de todas as forças sobre esse carinha aqui. Quais são elas? A normal para cima e o peso para baixo, certo? Aí agora a gente vai ter que definir qual é o sinal dessas forças, se é positivo ou negativo. Para isso, basta ver qual está no sentido do movimento. Se o elevador está subindo, é a normal que está no sentido do movimento. Então, ela é positiva. O peso está contra o movimento. Então, ele é negativo. Então, a força resultante, só lembrando, força resultante é dada por essa equação aqui, ou seja, massa vezes aceleração. Então, a força resultante vai ser igual a normal menos o peso, como está aqui. Normal menos o peso igual força resultante, que é massa vezes aceleração. Né? A gente pode passar o peso para o outro lado e fica normal igual peso mais a força resultante, certo? Essa é a nossa normal. A mesma coisa com o elevador para baixo, só que no elevador para baixo, quem está no sentido da força é a força-peso. Então, a força-peso vai ser positiva e a normal vai ser a negativa, né? Então, a gente pode passar o peso aqui para o outro lado e a gente vai descobrir que menos a força normal igual a massa vezes a aceleração menos a força-peso. A gente passa o sinal de menos em tudo para a normal ficar positiva, né? E a gente vai descobrir que a normal é igual ao peso menos a força resultante, certo? Então, não é o tipo de coisa que você precisa decorar, você só precisa saber que quando a força está no sentido do movimento, ela é positiva, quando ela está contra o movimento, ela é negativa. E é só isso, certo? Você sabendo isso, você consegue fazer essa equação, certo? Porque a soma de todas as forças em y tem que ser igual à força resultante em y. Ou seja, n menos o peso tem que ser igual a massa vezes a aceleração em y. Eu posso botar um y aqui para dizer, né? Mas nesse caso ele só pode se mover para cima ou para baixo. Então é um movimento unidimensional. Então não faz sentido separar em x e y. Mas enfim. Continuando, né? Agora falando de algumas forças fundamentais da natureza, né? As principais são a força gravitacional e a força eletromagnética. Creio eu que vocês não vão ver questões sobre elas em Física 1,
a força gravitacional você chega a ver em física 2 e a força eletromagnética ela é muito vista em física 3, certo? Mas em física um não. Elas só estão aqui para ilustrar, né, são forças importantes para a natureza, certo? Aqui eu botei uma tabelinha que geralmente não é vista em física um, mas é uma tabelinha que indica de onde vem cada força e quais são as forças fundamentais da natureza. Aqui a gente tem a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, certo? E cada uma vem de uma partícula subatômica, com exceção da gravidade, certo? Aqui está dizendo que o mediador da gravidade é o gravitron, mas isso é teórico, tá? A gente não tem nenhuma evidência de que essa partícula existe e que a gravidade sequer tem uma partícula associada a ela, certo? Mas com exceção da gravidade, todas as outras três forças fundamentais da natureza, opa, passei sem querer, todas as outras três forças fundamentais da natureza têm partículas associadas a ela. Então, por exemplo, a força eletromagnética é mediada pelo fóton. Falando de maneira muito grosseira, a força eletromagnética, na prática, é a troca de fótons entre átomos, certo? Falando de maneira super grosseira, tá? Não é isso, mas isso é uma ilustração para ser entendido, certo? E outra coisa, uma curiosidade, você pode perceber aqui que a força gravitacional é muito parecida a fórmula com a força eletromagnética, certo? Só que, como a gente pode ver aqui nessa tabelinha, né, a força eletromagnética ela tem origem quântica, assim como todas as outras forças, com exceção da gravidade, né? Esse graviton é teórico, como eu evidenciei aqui, né? Então, uma curiosidade é que muitos cientistas tentam relacionar a mecânica quântica com a gravitação e a relatividade de Albert Einstein, porque a gravidade é muito semelhante com algumas fórmulas da quântica. Isso daqui, ó, de força eletromagnética, é uma fórmula, entre aspas, da quântica, né? Já que tem uma relação com uma partícula subatômica, né? Então, por causa dessa relação muito semelhante, né, alguns cientistas tentam achar a relação entre a relatividade ou a gravitação e a, a mecânica quântica, porque até hoje elas não têm relações, elas são separadas, né? E o gravitron seria uma das partículas teóricas que fariam essa relação. Mas, enfim, só uma curiosidade. Agora, falando de uma das forças mais importantes, a força atrito. Primeiro, a gente precisa entender o que é a força atrito. A força atrito é aquela força que se opõe ao movimento. Então, a força atrito geralmente está do lado contrário ao lado do movimento, certo? E a força atrito, ela também se divide em duas. Atrito estático, do qual é interessante a gente entender o atrito estático máximo, e o atrito dinâmico. Qual é a diferença entre eles? O atrito estático, ele é uma força que a gente precisa vencer para colocar algo em movimento. Então, se a gente quer mover uma cadeira, a gente precisa fazer mais força do que a força de atrito estático máxima para que a gente consiga mover aquela cadeira, certo? Só que uma curiosidade, depois que ela começa a se mover, a força de atrito cai para a chamada força de atrito dinâmico. Ela é menos potente, por assim dizer, né? A força ela é menos potente que o atrito estático máximo, o que também quer dizer que manter um corpo em movimento é muito mais fácil do que tirar ele do repouso para o movimento, certo? Então, ah, você já deve ter visto algum vídeo, alguma coisa assim, né? Que uma pessoa está movendo uma pedra muito grande, né? Só que aí é muito difícil tirar a pedra do lugar, mas depois que essa pessoa tira a pedra do lugar, começa a movimentar ela, parece até que ficou mais fácil, mas é porque de fato ficou mais fácil, o atrito diminuiu, certo? Enfim, né, essas forças vão ter os seus próprios coeficientes de atrito, né?
eles precisam ser avaliados dependendo do que você quer fazer, certo? E, por último, né, a gente tem a força centrípeta, que é uma força que, quando você se move em um movimento circular, é a força que aponta para o centro. Ou seja, é a força responsável por manter esse movimento circular acontecendo. Se essa força for muito fraca, esse objeto aqui vai escapar pela tangente do círculo. Então, em vez de fazer um movimento circular bonitinho, ele vai começar a ir reto, certo? E como que a gente sabe qual é essa força? A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Só que, se essa força aqui, a força centrípeta, aponta para o centro, a aceleração dela vai ser a aceleração centrípeta, né, como está aqui. E a aceleração centrípeta também pode ser escrita como essa velocidade ao quadrado sobre o raio. Então está aqui, ó, força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, né? É uma das forças mais importantes aí, porque no movimento circular, a sua força resultante vai ser centrípeta. No movimento não circular, sua força resultante vai ser simplesmente massa vezes aceleração. Então, se o movimento é circular, você pode usar essa equação aqui para força resultante. Se o movimento não for circular, você só pode usar essa equação aqui, não pode usar essa, né? Mas uma curiosidade: o movimento pode ser circular no eixo X e ele pode ser não circular, retilíneo, no eixo Y. Então, você pode usar a sua força resultante em X como essa e sua força resultante em Y como essa aqui, certo? Então, é algo que você precisa verificar, né? No eixo que o movimento é circular, sua força resultante pode ser escrita assim. No eixo que sua força é retilínea, ela pode ser escrita assim, certo? Sua força resultante. Isso é importante porque na hora de você fazer aquela equaçãozinha lá, ó, essa aqui, ó, de é, forças num sentido igual a força resultante, você precisa saber quem é sua força resultante, certo? Então é interessante aí. Certo? Agora que a gente já relembrou tudo, vamos para umas questõezinhas, certo? Eu vou parar essa transmissão aqui rapidamente e eu vou passar para o meu celular, porque iremos resolver as questões nele, certo? Um segundinho. Tá. Vamos primeiramente ler a questão. Um objeto de 2 quilogramas está sujeito a três forças que imprimem ao objeto uma aceleração menos 8i mais 6j. Se duas das forças são F1 igual a 30i mais 16j e F2 igual menos 12i mais 8j. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa força resultante, que pode ser escrita como força vezes aceleração, vai ser igual a F1 mais F2 mais F3, certo? E novamente, o que isso quer dizer? A gente consegue descobrir a nossa força resultante, pois. Ah, um segundo. Isso aqui está errado. Isso daqui é massa. Isso. Nossa força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser igual à força 1 mais a força 2 mais a força 3. E a gente sabe quem é a massa, a gente sabe quem é a aceleração, a gente sabe quem é a força 1, a gente sabe quem é a força 2 e a gente precisa descobrir a força 3. Então a gente vai fazer 2 vezes a aceleração igual aquelas forças. Então vamos lá. 2 vezes menos 8 mais 2 vezes 6. Isso aqui vai dar a nossa força resultante igual a menos 16 e mais 12J.
E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as componentes x somadas têm que dar menos 16 e as componentes y somadas têm que dar mais 12. Então vamos botar isso aqui em um sisteminha. Vamos lá. Ah, menos 16 vai ser igual a componente x aqui, ó, dessa força é 30, da força 1, 30, e a da outra força é menos 12, então é 30 menos 12, e a da força 3 é que a gente quer descobrir, F3x. Já a próxima componente, né, a componente y, vai ser 12, né, porque a componente já é 12 aqui, ó, certo? Igual a 16, que é a componente y da força 1, mais 8, que é a componente y da força 2, mais F3y, que é a que a gente quer descobrir. Certo? Resolvendo esse sistema simples, a gente descobre que F3 é igual a menos 34 e menos 12J. Essa é a nossa força, certo? Agora, passando para a próxima questão, certo? A nossa próxima questão é uma força que envolve tração no fio. Como você pode ver, né, a gente tem 4 fios, né? E a gente quer saber quais são as massas de cada círculozinho desse, certo? Ou seja, a gente tem tração e força-peso aí, né? Porque ah, a gente só tem, em cada bloquinho a gente tem a força descendo assim, né? Certo? Então a gente vai fazer uma equação para cada bloquinho, certo? A gente tem as trações 3, 2, 1 e a gente tem esse 98, que é essa tração zero aqui, certo? Que é a tração dessa corda que liga a aparelho, certo? A gente sabe que a tração 3 ela é uma resposta à força-peso do bloco D. Então, a tração 3 tem que ser a gravidade, a massa de D, certo? Essa força, essa tração é 9,8, a gravidade também é 9,8, então a massa de D vai ser 1 quilograma, certo? Agora vamos para a tração 2. A tração 2, ela é o peso, ela vai ser a força oposta ao peso do bloco C mais o peso do bloco D. Porque perceba, ó, essa força 2 aqui, essa tração 2, ela está aqui para cima, né? O que significa que ela é oposta a todas as forças que estão aqui para baixo, que é justamente o peso de C e o peso de D. Então, a gente tem aqui gravidade 1, que é o peso de D, que é a massa de D, mais mc, né? Fazendo a substituição, né? 49 aqui, né? Até 2 é 49, a gente descobre que mc é o nosso 4 quilos, certo? Eu já estou ficando sem espaço, então eu vou anotar isso aqui e vou apagar. mc igual 4, md igual 1. E agora vamos para o resto.
A gente vai continuar a mesma forma que a gente resolveu agora o de C, a gente vai resolver o de B. Então, quem é o de B? Vai ser a tração T1 igualada ao peso de B, mais o peso de C, mais o peso de D. Então, a gente tem que a tração 1 é igual a gravidade vezes, parênteses, 5, que é o peso de C mais o de D, quer dizer, a massa de C mais a de D, mais a massa de B, certo? Novamente, substituindo aqui, só lembrando, tá? A gravidade é 9,81. Só que a gente está aproximando aqui para 9,8, porque percebam que todas as trações aqui, ó, só tem um algarismo após a vírgula, então a gente vai aproximar a nossa gravidade também para um algarismo após a vírgula, né? Então a gravidade da gente é só 9,8 nessa questão, certo? Então continuemos, né? Fazendo essa substituição, a gente descobre que MB é igual a 1 quilo também, certo? E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para descobrir a massa de A. Ou seja, T0 vai ser a gravidade vezes 6 mais MA. Por que 6? Porque 6 é a soma da massa de B, a massa de D e a massa de C. A gente descobre então que MA igual a 4 quilos. Sim, 4 quilos. Pronto. Essa foi a nossa segunda questão, certo? Já tenho outra preparada aqui embaixo, né? Já dá para ver até. Então, eu vou descer aqui para a gente já ver ela. Vamos lá. A, a figura 620 mostra um bloco inicialmente estacionário de massa M em um piso. Uma força de módulo 0,5 mg é aplicada com um ângulo 20 graus para cima. Qual é o módulo da aceleração do bloco se A, coeficiente de atrito estático, igual a 0,6, e coeficiente de atrito cinético igual a 0,5, e B, coeficiente de atrito estático igual a 0,4, coeficiente de atrito cinético igual a 0,3. Então vamos resolver. Primeiramente, antes de resolver a letra A ou a letra B, vamos fazer primeiro uma coisa, né? A gente sabe que força de atrito, né, vai ser igual a N, que é a normal, força normal, vezes o μ, né, que é o coeficiente de atrito. A gente precisa descobrir quem é essa normal. Então vamos começar por isso, né? Vamos fazer aqui o bloquinho, certo? E vamos escrever quais são as forças que apontam para baixo. E tem a força peso aqui. E quais apontam para cima? A gente tem primeiramente a normal e a gente tem uma componente dessa força aqui que está para cima, certo? Então a gente tem mais ah, F seno de 20. Então vamos resolver isso, né? A gente tem que N vai ser igual a o peso menos
F seno de 20. Só que quem é F? F é 0,5 mg ou 0,5 pesos, certo? Resolvendo esse seno, né, e multiplicando, a gente vai ter que N igual a peso menos 0,71 pesos. Né? Então a gente tem que o nosso N, eu vou anotar aqui em cima, igual a 0,828 pesos. Calma aí. 828 pesos. Certo? Agora que a gente tem aquilo anotado, a gente pode partir para a nossa parte A, para a nossa letra A, né? E a nossa letra B. Vamos lá. Ah, e outra coisa, também é interessante a gente descobrir que é a força em X, né? Porque ter movimento ou não, né? A força atrito vai estar aqui, ó, no pezinho do bloco, né? Porque ela é oposta ao movimento. O movimento está para cá, ó. O bloco está se movimentando para cá. Então, essa força atrito vai ser oposta a essa força em X, né? Então, a gente precisa é, fazer essa força em X, né? Então, façamos quem é a força em X. E a gente vai anotar ela também, porque a gente vai usar ela tanto na letra B quanto na letra A. Vai ser 0,5 vezes cosseno de 20 graus. Isso vai dar aproximadamente 0,47 pesos. Então, força X, 0,47 pesos. Pronto. Agora que a gente tem essas duas informações, enfim, podemos ir para a letra A. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver se vai ter movimento, né? Se o bloco está inicialmente em repouso, a gente precisa saber se a força em X é suficiente para vencer o atrito estático máximo. Para isso, vamos calcular o atrito estático máximo. Atrito estático, FAT, estático, vai ser igual a 0,6, isso na letra A, vezes 0,828 pesos. Essa daqui é a normal, né? E isso daqui é o mi estático, que está aqui, ó. Tem um S aqui em vez do E, tá? Mas é porque o livro é traduzido, né? E é S de static em inglês, né? A mesma coisa o K aqui, é K de kinetic, sabe? Cinético em inglês, tá? Então, é por isso que a gente tá usando esse aqui como atrito estático e esse outro aqui como atrito cinético, né? Porque tá vindo do inglês, certo? E esse FAT aqui vai resultar em 0,49 pesos aproximadamente. Certo? Isso aqui é aproximado. Mas a gente sabe que esse FAT já é maior que o FX, ou seja, FAT estático maior que fx. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que Fx não é forte o suficiente para vencer o atrito estático. Então, o bloco não se move, a aceleração vai ser zero, certo? Agora vamos para a letra B. Certo. Agora, indo para a letra B, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Primeiro, verificar se o bloquinho se move, né? Dessa vez, o coeficiente de atrito estático é 0,4. Então, Φ estático igual a 0,4 vezes 0,828 pesos, certo? Isso vai dar ah, 0,033. Não, perdão, isso dá 0,33 newtons aproximadamente. Ela é menor que Fx. Então, dessa vez, Fx vence o atrito estático máximo. Isso quer dizer que o bloquinho se movimenta. Agora a gente precisa saber qual é a aceleração. Então, a gente vai precisar fazer aquele esquema lá de força resultante, né? Então, vamos lá. Força resultante vai ser igual a Fx menos o Fat dinâmico. Por que o dinâmico? Porque o bloquinho está em movimento, então a gente vai usar o Fat dinâmico, certo? Vamos lá. Que é o Fat dinâmico? Ele vai ser a força normal. Opa. Ele vai ser a força normal vezes o dinâmico, né? Ou cinético, né? Vocês veem como cinético. Então eu vou botar o C aqui, né? E isso vai ser essa força normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico aqui, certo? Isso vai dar cerca de 0,25 a pesos, certo? Aproximadamente, certo? Aqui também tem um peso. Enfim, agora que a gente sabe isso, a gente consegue calcular a nossa força resultante. A massa do bloco a gente não sabe, então massa vezes a nossa aceleração vai ser o 0,47 de x pesos menos 0,25 do nosso atrito dinâmico pesos. A gente faz essa subtração, né? Deixa eu retirar isso aqui, apagar isso aqui agora que a gente já sabe, né? E a gente vai descobrir que a nossa força resultante é igual a 0,22 pesos. Só que quem é peso? Peso é massa vezes a gravidade. A gente corta essa massa aqui desse lado com a massa do peso e a gente descobre que a aceleração, opa, a aceleração é 0,22 vezes a aceleração da gravidade. Isso vai dar mais ou menos 2,17 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração nessa questão. Deixa eu deixar assim aí. 0, deixa eu anotar aqui em cima. Aceleração na letra B
igual 2,17. Tá parecendo 9 em cima aqui. 17. E na letra A é zero. Certo? Agora vamos para a próxima questão e última desse assunto. Vamos lá. Suponha que o coeficiente de atrito estático entre a estrada e os pneus de um carro é 0,6 e não há sustentação negativa. Que velocidade deixa o carro na iminência de derrapar quando faz uma curva não compensada com 30,5 metros de raio? Primeiro, vamos identificar onde a gente está. A gente está em um movimento circular, ou seja, a nossa força resultante é a força centrípeta, deve ser P, certo? Primeiramente, a gente tem que saber isso aqui, né? Até porque o carro está fazendo uma curva, então, um movimento circular, ou seja, força centrípeta, certo? Então, a gente precisa descobrir a que velocidade o carro está na iminência de virar, derrapar, de falhar, né? Para isso, a gente só precisa que a força centrípeta seja igual à única força que mantém o carro no chão, que é a força de atrito estático. Por que o estático e não o dinâmico, você me pergunta, já que o carro está em movimento? É que o carro está em movimento em uma direção. Então, para o carro derrapar, essa força que está apontando para o centro da curva, né? Ela tem que vencer a força de atrito estático, certo? O carro já venceu a força de atrito estático para se mover. Mas agora, essa outra força que está tentando derrubar ele também tem que vencer a força de atrito estático, certo? Então, vamos fazer os cálculos, né? Vamos fazer os nossos cálculos. A gente sabe que massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio é a nossa força centrípeta. Isso vai ser igual a μ estático vezes a normal. Só que quem é normal, a normal é igual ao peso, mg. Então, a gente cortar essa massa com essa massa. Certo. Agora que a gente cortou essa massa com essa massa, a gente pode simplesmente pegar a velocidade e dizer que ela vai ser igual a raiz quadrada de μ estático vezes a gravidade, que é o que sobra daqui, vezes o E. Isso vai dar 13 metros por segundo, já que o raio está em metros, ou ainda 48 quilômetros por hora. Por que 48 quilômetros por hora? Porque ao multiplicar 13 por 3,6, ainda obtém 48, né? Lembrando, né, para sair de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. E para sair de quilômetros para metros, é só dividir, certo? Então é isso, né? Essa é a aula sobre o capítulo 5 e 6
certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Se precisarem de ajuda em alguma coisa ou quiserem que eu faça algum exercício, podem falar comigo, certo?